Olá, gente. Vamos começar agora a correção da atividade 2, tá? Eu vou explicar questão por questão. A primeira, a questão é da lição de vestibular, né? A primeira diz o seguinte: ao se misturar vapor de iodo, que é um gás violeta, com gás hidrogênio, que é incolor, ocorre uma reação química que resulta na formação de gás iodeto de hidrogênio, que é incolor. Tá? E aqui eu tenho a reação deles. Iodo, que é violeta, H2, que é incolor, formando HI, que é incolor também. O gráfico a seguir mostra a variação das concentrações de reagentes e produtos durante o experimento, que foram utilizados 1 mol de I2 e 1 mol de H2 a 400 graus Celsius em um frasco de 1 litro, a sistema fechado. Então, aqui vamos analisar o gráfico, tá? Eu não tenho no início nada de produto, 1 mol de cada um dos reagentes, tá? Como eles têm quantidades iguais, essa linha aqui, ela representa os dois, tá? Mas imaginem como se fosse duas linhas, uma pro H2, outra pro I2, porém, elas têm o mesmo comportamento. E aí, vem as alternativas, né? Então, aqui a pergunta. Em relação a esse experimento, indique a afirmativa correta. Ao final do experimento, o sistema gasoso contido no recipiente se apresenta incolor? Não, gente, ele não estará incolor, tá? Apesar de aqui no início ele ter uma cor mais violeta, né? Quando chega aqui no final, ele vai estar numa tonalidade mais clara, porém ele ainda vai apresentar vestígios do iodo, que ele ainda está presente, tá? Então, ele vai estar numa tonalidade lilás, mas ele ainda vai estar presente no recipiente. Ele não vai se tornar incolor, porque eu ainda tenho iodo, que é violeta, tá? A B, a constante de equilíbrio dessa reação a 400 graus Celsius é 64? Sim, essa é a alternativa correta, tá? Fazendo o cálculo aqui da constante de equilíbrio, né? A fórmula é produto HI elevado ao quadrado, porque eu tenho 2, dividido por I, 2 elevado a 1, vezes H2 elevado a 1, tá? Então, no equilíbrio, eu tenho 1,6 mols de HI, que é o que tá aqui, e 0,2 mols de H2 e de 2, tá? Eles são iguais. Fazendo os cálculos, 1,6 ao quadrado, 2,56. 0,2 vezes 0,2, 0,04. 2,56 dividido por 0,04 é 64. Então, sim, a constante de equilíbrio dessa reação a 400 graus Celsius, que é o que aconteceu aqui, tá? Sim, é 64. Tá? Vamos entender as demais alternativas. C. Ao final do experimento, a concentração de HI é 2 mols por litro? Não, tá? Aqui, ó, é 1,6 que nós utilizamos na constante. D. Ao final do experimento, as concentrações de H2 e I2 são iguais a zero? Também não, né? 0,2. É bem menor, porém, não é zero. E. A reação atinge o estado de equilíbrio no tempo 2? Não. No tempo 2, elas têm a mesma concentração, tá? Tanto H2 e I2 tem 0,6 quanto HI. Porém, ela só atinge o equilíbrio aqui no tempo 7, que é onde começa, tá? A minha linha horizontal aqui, ó. Ela atinge o estado de equilíbrio aqui, onde a concentração permanece constante. E aqui, se nós observarmos, H2 e I2 diminuiu 4 quadradinhos aqui do gráfico, enquanto HI aumentou 8. Isso por conta aqui, ó, do coeficiente estequiométrico, tá? Aqui eu tenho 1 de cada e aqui eu tenho 2. Então, esse aqui sempre vai aumentar o dobro em relação a esses, tá? Segunda questão. A
44. É da FUVEST essa questão. Aí ela diz o seguinte: em condições industrialmente apropriadas para obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas dos gases N2 e H2, tá? Então, aqui, 1N2 mais 3H2, forma-se 2NH3, que é a amônia. Depois de alcançado o equilíbrio químico, numa amostra da fase gasosa, poderia ser representada corretamente por... Segundo a legenda, a bolinha pretinha é o hidrogênio. O círculo em branco é o nitrogênio, tá? Então, a amônia vai ser um círculo branco ligado a 3 bolinhas pretas. Então, essa é a amônia. 2 bolinhas pretas é H2 e 2 bolinhas brancas, N2, tá? Então, aqui no equilíbrio, o que eu vou ter? As 3 substâncias. Eu vou ter N2, H2 e NH3. O que não acontece na A, que eu só tenho N2 e H2. Na B, eu só tenho NH3. Na C, eu tenho NH3 aqui e tenho N2. Também não. Na D, eu só tenho H2 e NH3. E a E, que é a alternativa correta, que eu tenho 2 NH3, 1 N2 e 3 H2. Então, no equilíbrio, eu vou ter exatamente a minha fórmula química aqui, ó. Eu vou ter as 3 substâncias, tá? 45. As equações representadas a seguir representam equilíbrios químicos estabelecidos separadamente no interior de cilindros dotados de êmbolos móveis. Considerando que cada cilindro terá seu volume reduzido à metade do valor inicial, mantida a temperatura constante, indique a alternativa que representa o equilíbrio afetado por essa alteração, tá? Então, eu vou ter uma alteração de diminuição de volume, né? Consequentemente, quando eu diminuo o volume, eu pressiono o êmbolo do cilindro, e aí eu vou diminuir o volume, eu vou aumentar a pressão, tá? Quando eu diminuo o volume, eu favoreço a reação que tem menores, né? A menor quantidade de componentes nos reagentes. Então, eu tô favorecendo, nesse caso aqui, ó, o equilíbrio nessa situação, porque esse aqui tem 1 aqui e 2 aqui. Os que têm a mesma quantidade, ó, que é a B, a C e a E, não vai ter alteração no equilíbrio em relação à pressão e volume, porque eles são iguais, ó. Eu tenho 2 mols deste lado, 2 deste, 3 deste lado, 3 deste, 2 deste lado, 2 deste. Então, a pressão e volume não vai alterar o equilíbrio químico nessas reações. Nessa daqui, né, se eu aumentar a pressão, diminuir volume, eu favoreço para o meu produto, que é o que eu quero, tá? Então, eu não vou ter aqui, né, o que ele pergunta aqui, ó. O equilíbrio afetado por essa alteração. Nesse caso, não, porque eu favoreço, tá? No sentido do produto. Agora, na D, eu vou afetar, né? Porque aí eu vou favorecer o reagente. Então, a minha reação, ela vai voltar para o meu reagente, tá? A uma temperatura elevada, 10 mols de PCl5, né, gasoso, foram adicionados ao recipiente, que imediatamente foi fechado e mantido a temperatura constante. Observou-se, então, que o PCl5 se decompôs, transformando-se em PCl3 e Cl2, tá? A quantidade de matéria de PCl5 em mol variou com o tempo, até o sistema alcançar o equilíbrio, como mostrado no quadro a seguir.
Considerando essas informações, é correto afirmar que... Tá? Então, aqui, a minha reação é a seguinte, tá? É PCl5, que ela se decompõe em PCl3 mais Cl2. Tá? Então, eu tenho 1 mol aqui, formando 2 aqui. E aí, passando o tempo, no tempo 1 eu tinha 10 mols de PCl5, 0 desses 2. E aí, conforme o PCl5 vai diminuindo, eu vou aumentando a quantidade de PCl3 e Cl2, tá? Então, considerando essas informações, é correto afirmar que a é a correta, por quê? Em qualquer instante após T1, a pressão do sistema é maior que em T1? Sim, tá? Por quê? Aqui eu tenho 10 mols de PCl5 apenas, tá? Após o T1, T2, T3, T4, até acabar a reação, a quantidade de PCl5 vai diminuindo. Porém, aqui, a minha quantidade de mols é maior. Então, você imagina, né, uma molécula se dobrando, se transformando em 2. E aí, ela vai aumentando a pressão dentro do recipiente, porque a quantidade de moléculas aqui dentro está aumentando, tá? Então, como já foi explicado, as partículas gasosas, elas estão em constante movimento, constante, né, como se estivessem se batendo mesmo uma molécula nas outras. E aí, quando o PCl5 vai se decompondo, é como se ele fosse dobrando de volume, porque ele vai formando 2 moléculas, uma de PCl3 e uma de Cl2, tá? Então, vai aumentando a quantidade de moléculas lá dentro. Com isso, vai aumentando a pressão, porque é como se você estivesse colocando mais, né, mais moléculas lá dentro. Então, essa pressão, ela vai aumentar, sim, em qualquer um dos instantes após T1. Porque, digamos que aqui, ó, eu tenho 10, certo? Só de PCl5, 0 e 0. Aqui, eu vou ter 6, tá? Então, diminuiu 4 de PCl5 e formou 4 aqui e 4 aqui. 4 e 4 são 8, com 6 que sobrou aqui, 14. Então, eu já tenho 14 moléculas aqui dentro. Então, cada vez que PCl5 vai aumentando, o número de moléculas, tá? Prestem atenção que eu estou falando em número de moléculas, tá? Não números de átomos. Os átomos ainda são os mesmos. 5 cloros aqui que se divide, continua 3 cloros aqui e 2 aqui, tá? Só que elas precisam de espaço entre elas. E com isso vai aumentando a quantidade de moléculas e o espaço, que permanece o mesmo, fechado, vai ficando cada vez mais pressionado, a pressão vai aumentando, tá? Por isso que a A está correta. B. Em qualquer instante, as reações direta e inversa têm velocidades iguais? Não, velocidades iguais apenas no equilíbrio químico, tá? Durante, né, antes de atingir o equilíbrio, as velocidades podem variar, tá? No equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual a 0? Não, elas são iguais no equilíbrio, tá? D. No equilíbrio, a quantidade de matéria das 3 substâncias é igual? Também não, tá? Quando atinge o equilíbrio químico, a quantidade de matéria depende do coeficiente, tá? Última questão do Enem, né? Essa é bem tranquilinha. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente em alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. Aqui, ó. CO2 gasoso mais água líquida, né, forma o ácido carbônico, que é uma solução aquosa. A alteração do equilíbrio anterior relacionado ao vazamento do refrigerante nas condições descritas tem como consequência questão aqui, alternativa A, liberação de CO2 para o ambiente? Sim,
tá? O ácido carbônico, que é H2CO3, ele é adicionado nos refrigerantes, que é o gás dos refrigerantes. Quando há agitação, né, da substância, do refrigerante, há essa perturbação do equilíbrio químico, né, porque essas três substâncias coexistem ali dentro. Então, eu tenho moléculas de CO2, que é possível ver nas bolhas do refrigerante. Eu tenho água líquida e eu tenho o ácido carbônico, que está em forma de solução aquosa, né? Ele está líquido. E aí, quando há essa perturbação, seja uma agitação, né, aquecimento, o que que acontece? Esse ácido carbônico, eu altero o equilíbrio químico e ele pende para os reagentes, onde eu tenho maior formação de CO2. Então, aquela quantidade pequena que existia, aquele equilíbrio perturbado, aumentando a quantidade de reagente. Por isso que quando o refrigerante ele fica muito tempo aberto, perdendo, né, seu gás, que nós falamos CO2, ele vai ficar com um sabor aguado, porque eu aumento também a quantidade de água presente no refrigerante, tá? E o gás, né, ele é um gás, o CO2 é gás, ele vai se tornar gasoso e vai ser perdido para o ambiente. Né? A B aqui, elevação da temperatura do recipiente? Não é uma reação exotérmica, tá? Elevação da pressão interna do recipiente? Não, se, né, por acaso, o que acontece? Aqui eu tenho uma molécula, aqui eu tenho duas. Se o ambiente permanecer, o recipiente ficar bem fechado, sim, né, é que não vence a pressão interna, mas ele vai aumentar, né, a sua pressão lá dentro, porque esse gás, ele vai aumentar o volume, né, de substâncias internas, e sim, né, então assim, por isso que nós observamos que logo que a gente abre, a gente agita muito um refrigerante, sacode ele, e aí ele tá fechado, ele tá ali dentro, só que a pressão interna tá tão aumentada que quando a gente abre a tampa, ele vaza, né, ele derrama da garrafa. Então, sim, tem a elevação da pressão interna do ambiente, só que ele fala aqui, ó, da perturbação, né, aqui, ó, quando o produto vaza rapidamente pela extremidade. Então, quando vaza é por causa da liberação de CO2 para o ambiente. Então, aquele barulhinho, né, quando a gente abre a tampa. D, elevação da concentração de CO2 no líquido. Não. Para aumentar a concentração de CO2 no líquido, aí não teria, tá? Essa alternativa, né? Porque aí eu estaria alterando o equilíbrio químico aqui, né? Para o ácido carbônico. Formação de uma quantidade significativa de H2O. Então, quando eu altero, né, o equilíbrio para cá, eu aumento em quantidades iguais, tá? Só que como o CO2, ele é gás, né? E ele tá perguntando aqui, ó, parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente, é justamente o CO2, que ele tende a virar gás e partir pro ambiente, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí.